Que a graça e a paz seja sobre os meus irmãos que assistirem essa ministração. Queria compartilhar com os irmãos uma passagem que está em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém? Agora eu gostaria de abrir com vocês em Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 14, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Amém? Irmãos, nós sabemos que somos formados do pó da terra e nós sabemos que quando houve a queda, no jardim que estava no Éden, quando o homem e sua esposa, sua mulher, sua varoa, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a terra se tornou maldita por causa do pecado. E nós somos formados do pó da terra. Logo, nosso corpo físico, que é pó da terra, ele também foi amaldiçoado. A palavra deixa bem claro aqui em Romanos capítulo 8. Vamos ler de novo, por gentileza. O versículo 3, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, amados, nós sabemos que a carne foi condenada à morte. Mas se nós ainda vivemos, se nós ainda respiramos, é porque Cristo se fez pecado por nós para nos trazer a salvação. Quem de nós pediu para nascer com o pecado em nossa carne? Nenhum. É uma herança, uma maldição hereditária que vem de Adão. Mas Cristo, nascido de uma mulher pela semente do Espírito Santo, ou seja, não houve coito, ele não tem a herança direta de Adão, porque ele nasceu do Espírito Santo. Ele se fez maldição por nós e nos deu um novo mandamento. Qual é o novo mandamento? Jesus disse que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E como é que ele nos amou? Lá em 1 João, capítulo 3, fala que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Então quer dizer que a velha aliança, a lei, que ninguém é capaz de cumprir, todos os 613 preceitos, a gente sabe disso, porque a nossa carne é enferma. O antigo mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, amém? Mas Jesus diz que um novo mandamento vos dou, que agora vocês devem se amar uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Ou seja, nós temos que dar a vida. Para viver na nova aliança, nós temos que dar a vida. E para nós darmos a vida, a nossa velha vida precisa morrer. Por isso que o versículo 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque nós não podemos mais andar segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É andar segundo a racionalidade de certo e errado, de bem e de mal. Quando você pega essa palavra e você usa ela para julgar e avaliar circunstâncias, você não está servindo a Jesus. Você está servindo a carne. Porque você pegou a palavra, você usa a palavra como letra, e você usa a palavra para se defender
e para avaliar circunstâncias e agir conforme aquilo que te convém. Por mais que aparente ter uma aparência de espiritualidade, não tem valor nenhum, porque o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer submissão. E para que eu possa ser submisso, eu tenho que crucificar a carne. E por que nós lemos Gênesis capítulo 3, verso 14? Para entender que a serpente, que é Satanás, ela se alimenta do pó da terra. Ou seja, quando eu ando na carne, eu alimento uma serpente. Quando eu ando na justiça própria, quando eu julgo meus irmãos, quando eu critico os irmãos, quando eu avalio circunstâncias e pessoas, ao invés de eu simplesmente viver crucificado, eu estou alimentando uma serpente. E isso é muito mais sério do que vocês imaginam. Querem ver? Abram em Hebreus, para nós finalizar. Livro de Hebreus. Capítulo 6, versículo 4 em diante. Vou ler. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. O que significa isso, amados? No momento em que você recebe o perdão em Cristo, e a palavra diz, se eu perdoar os homens as suas ofensas, isso está lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Posso estar equivocado, agora não lembro de cabeça, mas se perdoarem aos homens as suas ofensas, Deus também perdoará as vossas. Mas se vocês retiverem, se vocês não perdoarem as ofensas das pessoas, também Deus não perdoará as vossas. Está escrito. Também está escrito que se você for levar a sua oferta ao altar e te lembrar que o irmão tem algo contra você, não é você contra o irmão, é o irmão contra você. Você deixa a sua oferta no altar, você volta e acerta com o teu irmão. O que é acertar com o teu irmão? Vá se reconciliar com ele. Vá pedir perdão para ele. Vá tentar entender o porquê que você não tem comunhão com ele. Vá ter unidade. Porque a palavra ensina que seremos aperfeiçoados em unidade. O Senhor não vai aperfeiçoar ninguém individualmente. O Senhor não nos chamou para divisão. O Senhor nos chamou para vivermos em unidade. Isso é ser corpo. Isso é ser igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Palavra no singular. Se você quer servir a Cristo, irmãos, primeiramente aprendam o que é a graça e o que é o perdão. Porque você é salvo por fé e não por obras. Você é salvo sendo o que você era no mundo. E o Senhor te chamou para a vida cristã, o Senhor te chamou para dentro do corpo de Cristo, não porque você é bom, ou porque você é santo, ou porque você é espiritual. Deus te chamou porque Ele te amou. E muitos de nós só estamos aqui hoje porque somos fruto da intercessão de alguém que orou por nós. Assim como Pedro estava para ser morto por Herodes e a igreja orou incessantemente para ele até o ponto de um anjo ir lá e libertá-lo da prisão. Você tem que ter essa realidade, irmãos, que nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós fomos chamados para vivermos em unidade. E para isso, nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a morrer para si mesmos, para vivermos por aquele que deu a própria vida por nós. Vamos ler aqui no livro de Romanos, capítulo 8, o finalzinho da passagem que eu estava lendo para os irmãos, só para nós tomar posse, né, dessas promessas do Senhor e não mais alimentarmos uma serpente que come pó todos os dias quando a gente age na carne. Versículo 11, Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Espírito de Deus habita em nós, irmãos? Sim ou não? Se o Espírito do Senhor habita em nós, por que nós ainda agimos pela nossa própria vontade?
Se o mandamento é negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Enquanto nós vivermos pela nossa própria vontade, pelo nosso conceito, pelo nosso entendimento, e enquanto nós fizermos acepção de pessoas dizendo, aquele lá é espiritual, aquele lá é carnal, esse é novo na fé, aquele lá é maduro, enquanto nós ainda escolhermos, eu gosto da placa tal da igreja, eu gosto do profeta tal da pregação, eu gosto do irmão fulano de tal. Enquanto você fizer isso, você é um divisivo. E enquanto você for divisivo, você não está servindo o cabeça da igreja, que é Cristo, mas você está servindo ao cabeça do corpo do pecado, que é Satanás, a serpente, que se alimenta do pó da terra e só rasteja sobre o seu próprio umbigo. Irmãos, que não andemos somente na superfície do pó, mas que possamos ser como a águia que voa aos altos para um encontro com o Senhor nos ares. Mas para que a gente possa ser elevado, nós temos que nos libertar de todo o peso, porque o peso do pecado, o peso da amargura, o peso do perdão retido, o peso da soberba e do orgulho de nos acharmos alguma coisa, é esse peso que nos mantém atrelados ao pó. Amém? Tenha um ótimo dia e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vós.